Olá, bom dia! Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E as buscas pelo indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips continuam. Ontem, a esposa de Dom afirmou que os corpos dos dois teriam sido encontrados, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Federal. Durante as buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou uma mochila, um notebook, um chinelo e um par de botas que pertencem aos dois. Eles desapareceram no dia 5 de junho, quando navegavam pela terra indígena Vale Javari, no Amazonas. Além dos esforços concentrados na região, as buscas continuam em outras áreas do rio Itacoaí e as investigações seguem sendo realizadas de forma técnica, segundo a Polícia Federal. A reserva onde eles desapareceram é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. As buscas ao indigenista e ao jornalista reúnem o Exército, a Marinha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o caso. Ele afirmou que Bruno Araújo, servidor da FUNAI, já vinha denunciando irregularidades e ameaças. O presidente citou ainda que a região é uma espécie de estado paralelo. É um estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei. O garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. E olha só, motoristas e cobradores de ônibus entraram em greve hoje aqui em São Paulo. Todos os ônibus do chamado Sistema Estrutural estão parados por conta da greve. São mais de 6.400 veículos de 3 empresas que representam 713 linhas. Desde as primeiras horas do dia, os passageiros enfrentam plataformas lotadas no metrô e trem da cidade, além de trânsito intenso em toda a cidade. O sindicato da categoria afirmou que não fará uma paralisação generalizada devido à liminar judicial que garante o funcionamento de 80% da frota no horário de pico e 60% fora desse horário. A prefeitura suspendeu o rodízio da capital paulista até que a situação do transporte público seja normalizada. E mudando de assunto, o Brasil já tem 3 casos confirmados da varíola do macaco, sendo 2 em São Paulo e 1 em Belo Horizonte. O especialista fala sobre a nova doença que assusta os brasileiros. A Organização Mundial da Saúde já registrou mais de 1.000 casos confirmados em 29 países em que a doença não é endêmica, com os maiores números no Reino Unido, Espanha, Portugal, Canadá e Alemanha. Ela não pode ser entendida como uma doença sem importância, absolutamente. Mas ela traz uma morbidade, que significa que vai trazer um impacto para a pessoa que está infectada, que está doente, e para o seu entorno, que também precisa ficar em isolamento quando você tem esse contato, que vai durar algumas semanas. A varíola do macaco é considerada uma doença viral rara transmitida por contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele. Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, calafrios e fadiga. As lesões na pele se desenvolvem entre o 1º e 3º dia. A doença, identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, atualmente é considerada endêmica em 12 países africanos. E nos destaques internacionais, uma operação de resgate delicada tenta salvar um menino de 10 anos que está preso há 4 dias em um poço estreito. O trabalho é dificultado pelo mau tempo e porque a criança tem deficiência auditiva e de fala. Raul Sarru caiu na cisterna de 24 metros na última sexta-feira enquanto brincava no quintal de sua casa no estado central de Chhattisgarh. Máquinas pesadas são usadas para cavar um túnel próximo ao poço, que tem apenas alguns centímetros de largura.
Mas o mau tempo e cobras venenosas e escorpiões desenterrados pela escavação dificultaram os esforços de resgate. A polícia local informou que o menino está sendo monitorado por uma câmera e parece bem. Mas como a criança não fala nem ouve, a equipe enfrenta um desafio ainda maior. Poços descobertos são uma característica comum das aldeias agrícolas indígenas. Mas os acidentes envolvendo crianças pequenas são frequentes. Em 2019, uma criança de 2 anos foi retirada sem vida de um poço, após um esforço de resgate de 4 dias no estado de Punjab, no norte do país. No mesmo ano, um bebê de 1 ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana depois de ficar preso por 2 dias. E antes de encerrar, olha só que bacana, os animais de estimação vêm conquistando cada vez mais espaço em escritórios na volta do home office. No Canadá já é comum os pets se juntarem a seus donos, que mudaram a rotina depois de trabalharem em casa durante a pandemia. Acompanhe. Daisy abana o rabo para cumprimentar os visitantes e depois tira uma soneca. O dono mostra orgulhoso a foto da labradora de 12 anos no site da empresa. A biografia de Daisy aparece ao lado dos membros da equipe do estúdio de design. As especialidades são inúmeras e incluem gerenciamento de estresse, engajamento do cliente e até companheira de caminhada. Enquanto seus donos trabalham, os pets dormem debaixo de mesas, perseguem bolas em um corredor ou se divertem com seus brinquedos preferidos. O estúdio emprega cerca de 10 pessoas na capital canadense. Todos os funcionários são autorizados a trabalhar com os animais de estimação. Trevor, que voltou ao escritório há poucos meses, comemora a decisão e aproveita cada minuto ao lado do amigo de 4 patas. É mais fácil para mim. Acho que se eu não fosse fazer isso, meu plano era correr para casa no almoço todos os dias, até que ele se acostumasse a passar mais tempo sozinho. O fato do escritório aceitar animais é um grande benefício para nós. Segundo o proprietário do estúdio, ter a empresa listada pela Human Society como dog friendly ajudou a impulsionar os negócios e aumentou a produtividade da equipe. Com cerca de 200 mil canadenses adotando um cachorro ou gato desde o início da pandemia da Covid-19, os chefes que pedem a seus funcionários que voltem ao escritório podem ter que considerar a opção. Que bacana, hein? Vamos torcer para que essa moda pegue aqui no Brasil. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.